Pessoal, antes de ir para mais atividades, eu quero mostrar também agora a regra de 3 simples, só que agora quando as grandezas são inversamente proporcionais. O que acontecia antes, quando eram diretamente proporcionais, se uma grandeza aumentava, a outra aumentava. Se uma diminuía, a outra diminuía na mesma proporção. Agora, aqui, por exemplo, é inverso, é o seguinte: se uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. E se uma grandeza diminui, a outra aumenta. Só que mantém a proporção. Por exemplo, se eu tenho aqui uma grandeza que ela dobra o valor. Então faz de conta que é A. Eu estou dobrando a grandeza A. Se é inversa a grandeza B, o que vai acontecer? Em vez de eu multiplicar por 2, eu vou dividir por 2, tá? Então, aqui eu aumento, a outra diminui. Só que na mesma proporção, tá? Então, se eu estou dobrando uma grandeza, a outra vai à metade. Se eu triplicar uma grandeza, a outra vai ficar dividida por 3. É essa a ideia, tá? Então, aqui, grandezas inversamente proporcionais são aquelas que variam em sentido oposto. Quando uma aumenta, a outra diminui, tá? Pensando nisso, pessoal, vamos analisar aqui. Temos uma situação em que eu tenho a grandeza, o número de pessoa e o tamanho de muro a ser construído. Pensa comigo. Se eu tenho 10 pessoas construindo esse muro, tá? Essas pessoas, se elas trabalharem num, num determinado tempo, num determinado tempo, elas vão construir um tamanho de muro, né? Elas vão conseguir construir um tamanho de muro. Se eu aumento o número de pessoas, tá? Se eu aumento o número de pessoas, o que vai acontecer? Elas vão dividir o serviço. Daí, então, o que cada uma dessas pessoas vão construir? É uma quantidade menor do muro. Então, por exemplo, se eu tenho lá um muro para ser feito. Se eu tenho 10 pessoas fazendo aquele muro, as pessoas vão dividir aquele serviço em 10 partes, né? Cada uma vai fazer uma quantidade. Se eu aumento o número de pessoas, o que vai acontecer com a quantidade de partes do muro que elas vão fazer? Então, vai diminuir. Então, se eu aumento o número de pessoas, o trabalho delas vai diminuir, tá? Então, se eu aumento o número de pessoas, o trabalho dela vai diminuir. Então, aqui, eu estou aumentando o número de pessoas e, em relação à quantidade do muro que elas vão produzir, vão ter que realizar o serviço, vai diminuir. Então, aqui eu tenho grandezas inversas, tá? Inversamente proporcionais, certo? Só que o que acontece, pessoal? Quando elas estão dessa maneira inversamente proporcionais, eu tenho dois jeitos para serem feitos. Em vez de eu multiplicar em cruz, se as setinhas estiverem uma para cima, outra para baixo, na hora de eu analisar as grandezas, forem inversas, em vez de eu multiplicar em cruz, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar reto, tá? Então, seria 10 vezes 72 seria igual a 30 vezes x. Daí eu iria resolver 10 vezes 72, 720. 30 vezes x, 30x. 30 está multiplicando a operação inversa, a divisão. Ficaria 720 dividido por 30. Simplifico aqui, vai dar 24. Tá. Se caso eu não fizer dessa maneira, o que acontece, pessoal? Eu posso transformar essa grandeza. Quando eu analiso as setas,
e elas estão em sentidos diferentes, para eu resolver sempre de uma mesma maneira, o que, que a gente poderia colocar em mente? Eu posso inverter os valores. Então, se essa setinha aqui está para baixo, tá? E essa para cima, eu olho aqui está o x, está para baixo. Então, eu vou inverter os valores da que está com sentido diferente. Então, essa daqui está para cima, para eu transformar ela para baixo, eu vou trocar a ordem. O 10 vem para baixo, o 30 vem para cima. Então, ficaria 30 e 10. Daí a outra mantém, né? Que já está no mesmo sentido. Se eu faço isso, elas estão no mesmo sentido, agora eu tornei-as diretamente. Daí eu faço a multiplicação em cruz, que vai dar a mesma coisa. 30 vezes x, 30x. 10 vezes 72, tá? Daí eu resolvo da mesma maneira, tá bom? Mas, ó, vamos aqui, ó. Nesse caso, utilizamos a propriedade fundamental das proporções. Então, se elas forem inversamente, em vez de eu multiplicar em cruz, eu vou fazer a multiplicação reta, tá? Só que aqui, o que aconteceu, pessoal? Aqui foi invertido, ó. Foi feito o que eu disse, ó. Tava aqui A sobre C e B sobre D. O que fez aqui? Inverteu. Trocou a ordem o D e o B. Trocou a ordem para realizar a multiplicação em cruz. A vezes B, C vezes D, tá? Na hora de resolver os exercícios fica mais fácil, tá? Eu vou dar outro exemplo com essa ideia da razão inversamente proporcional. Por exemplo, pessoal, olha, faz de conta o seguinte. Se eu estou indo, vou falar ainda de distância, de velocidade, que eu acho que fica mais fácil. Se eu estou realizando uma viagem, a minha velocidade está sendo de 80 km por hora. A minha velocidade está sendo de 80 km por hora. Eu quero ir para Marília. Então, eu estou gastando a 80 km por hora, eu estou gastando um tempo de 1 hora, por exemplo. Então, 80 km por hora, eu estou gastando um tempo de 1 hora. Se eu aumentar a minha velocidade, por exemplo, agora eu colocar a minha velocidade em 110 km por hora, certo? Eu estou aumentando a minha velocidade. Eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Vou gastar menos tempo, tá? Então, o que acontece? A velocidade e o tempo aqui são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a minha velocidade, eu vou gastar menos tempo para chegar na cidade, tá? Agora, para resolver, eu poderia, como elas estão inversamente, eu poderia multiplicar reto, tá? Ou realizar a inversão de uma das grandezas. Então, por exemplo, eu vou deixar essa daqui assim. 80 e 110. Tá para cima a setinha, né, da proporção. Para eu inverter aqui a proporção da seta, eu vou trocar. O x vai para cima e 1 hora vai para baixo. Agora eu inverti o sentido. As duas estão no mesmo sentido, multiplicação em cruz, tá? O nome regra de 3 é que eu conheço 3 valores, tá? E 1 é desconhecido. Então, aqui ficaria 80 vezes 1 igual 110 vezes multiplicado por x. 80 vezes 1, 80. 110 vezes x, 110x. 110 está multiplicando x, a operação inversa da multiplicação, divisão. Então, quanto tempo eu iria gastar? 80 dividido por 110. Posso simplificar o zero.
Ficaria 8 dividido por 11. Vamos dividir? 8 dá para dividir por 11? Eu não consigo, então a minha resposta não vai ser inteira. Então, essas 8 unidades eu vou transformar em 8 décimos. 80 décimos, tá? Então, acrescentei o zero aqui, o zero e a vírgula, tá? Ah, por quê? Eu coloquei o zero porque eu não consegui dividir. Quando eu coloco o zero aqui, eu estou transformando 8 unidades em 80 décimos. Os décimos são depois da vírgula, por isso eu acrescentei a vírgula. Então, agora eu estou após a vírgula. 11 cabe quantas vezes no 80? 7 vezes. 7 vezes 11, 77. Tá? 80 menos 77 vai dar quanto? Vai sobrar 3, né? Agora eu continuo. 3 décimos, eu coloco o zero aqui, que eu vou estar nos centésimos. Eu tenho agora 30 centésimos. Tá? Então tá certo, estou no centésimo. O 11 cabe quantas vezes no 30? Só cabe 2 vezes, tá? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 22. Vai sobrar aqui 8. O que vai acontecer? Eu vou voltar, eu acredito nesse ciclo. Deixa eu só confirmar aqui. 80 dividido por 11. Isso, vai ficar um ciclo. Zero, 72 vai ficar aqui uma dízima periódica. Então, aproximadamente 0,72. Então, quer dizer o quê? Eu vou gastar 0,72 da hora. Então, quer dizer o quê? Que eu gasto menos que 1 hora. Se agora eu quisesse transformar em minutos, só vou aproveitar rapidinho, pessoal. 1 hora tem 60 minutos. 0,72 da hora vão ter quantos minutos? Tá? Aqui eu também tenho uma regra de 3 simples, só que elas são diretamente proporcionais, ó. Se eu aumento a quantidade de horas, eu vou aumentar a quantidade de minutos. Se eu tenho 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Assim por diante. Então, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, multiplicação em cruz. 1 vezes x, 1x. 60 vezes 0,72. 1 vezes x, x. Agora, eu vou fazer 60 vezes 0,72. Para descobrir os minutos, são 43,2 minutos, tá? Então, aqui, eu percebi, descobri o quê? Que na minha ideia, se eu estava a 80 km por hora, eu gastava 1 hora. Se eu aumentei a minha velocidade para 110 km por hora, eu vou gastar aproximadamente 43 minutos, tá? Ou 0,72 da hora. Ok, pessoal? Agora, no outro vídeo, eu vou fazer exemplos de exercício resolvido, tá? Com essa ideia de regra de 3 simples, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Abraço.